And God, if there had never been a sick person, He had never been a healer. So there had to be sickness to make Him what He is, a healer. There had to be sin to make Him what He is, a Savior. Quais são as obras de Deus? Mensagem pregada dia 4 de abril de 1959, em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos da América, por William Marion Branham. O Senhor os abençoe. Eu estava sentado ali atrás, desfrutando da mensagem, talvez como vocês estavam aqui desfrutando, ouvindo nosso irmão falar das obras do Espírito Santo. Eu gosto de ouvir isso, é nisso que eu creio. Eu ouvi anunciar que eles iam distribuir cartões de oração amanhã. Isso será entre as 6 e as 7 da noite de amanhã. Para aqueles que querem receber oração, que venham e peguem um cartão de oração para que possamos alinhar as pessoas uma a uma. Isso faz algo que uma pessoa, quando recebe um cartão de oração, está quase curada. Suponho que 80% curada naquele momento, assim que segura o cartão na mão. Apenas algo para tocar. O irmão Bosworth me disse isso uma vez. Ele disse, ele estava repartindo os cartões para mim, e é meio difícil para um ministro fazer isso, você sabe, porque ele tem muitos amigos. E ele disse, quando você entrega um cartão, continuou, a pessoa está 80% bem naquele momento. Assim que pega esse cartão, ela já está a ponto de experimentar a cura. Isso me faz lembrar de uma vez, creio que foi na Geórgia, havia uma pequena dama e o auditório estava lotado e havia uma pequena mulher sentada no banco da frente, uma típica mãezinha sulina. Ela se compadeceu de uma mulher andando por ali com um bebezinho nos braços e não havia nem mesmo espaço suficiente para as pessoas ficarem em pé. Então ela pensou que essa era a razão de sentir tanto pela pequena mulher. E assim disse, o Espírito Santo lhe disse, vá, ore pelo bebê. Oh, ela respondeu, seja o que for isso que falou comigo, não vou orar por esse bebê. Essa mãe está segurando um cartão de oração que ela acabou de receber. O irmão Branham estará orando por esse bebê hoje à noite se ele for chamado na fila de oração. E continuou, eu nunca iria orar por esse bebê. E o Espírito Santo disse, vá, ore pelo bebê. E isso ficou tão forte em seu coração que ela não conseguiu evitar essa convicção. Então, depois de um tempo, ela pensou, bem, cederei meu assento a essa mulher para que ela possa se sentar com o bebê, o que me dará a oportunidade de talvez tirar isso da minha cabeça. E então, você sabe, é sempre melhor obedecer ao que o Espírito Santo diz para fazer. Não replique, só obedeça. Você pode não entender o porquê, mas faça-o de todos os modos. Se é o Espírito Santo, Deus está sempre certo. Então, quando a pequena mulher passou novamente, ela se levantou e disse, irmã, perdoe-me. Disse, vejo que você tem um bebê doente aí. Ela respondeu, sim, ele está muito mal. Eu esqueço aqui qual era o problema dele agora. E ela continuou, ele está muito doente, e acrescentou, o trouxemos para, talvez, quem sabe, o irmão Branham ore por ele. Disse, vejo que você está com um cartão de oração. Ela confirmou, sim, e espero que seja chamado na fila de oração nesta noite. E indagou, querida, você seria... Visto que você é uma cristã, você me daria a oportunidade de aliviar a minha alma de um peso que o Espírito Santo está colocando sobre mim? Ela respondeu, bem, vá em frente, o que é? Afirmou, o Espírito Santo quer que eu ore pelo bebê. Interrompeu, você se importaria se orasse para tirar isso da minha mente? Prosseguiu, estou te observando há cerca de meia hora, concluiu. Se me deixar fazê-lo, te darei meu lugar aqui. Ela respondeu, bem, você não precisa me dar seu assento, querida. Disse, certamente, ore pelo bebê. E a pequena mãe colocou as mãos sobre o bebê e disse apenas umas poucas palavras numa oração simples. E ela lhe deu o assento e subiu para a galeria. Oh, talvez algo assim, como que cerca de 2 ou 3 acima. E havia um cavalheiro lá em cima que tinha visto a dama e disse, sente-se aqui. Bem, cerca de 5, 10 minutos depois, eu entrei e falei alguns momentos. E eu disse,
Vamos chamar os cartões de oração agora. Continuei. Agora, ontem à noite chamamos num determinado ponto. Hoje à noite chamaremos de outro ponto. E assim o que quer que o Senhor colocasse em minha mente era onde estaria. E a maioria de vocês estão familiarizados com a reunião e foi assim que eu chamei. E aconteceu que a mãezinha estava tão feliz porque seu bebê era o segundo ou terceiro na fila. Então, assim que ela subiu à plataforma para receber a oração, é claro, a única forma de entender é pela fita, compreendem? Porque é uma visão. Depois que acaba, é assim que eu entendo. Então o Espírito Santo falou à pequena mulher, contou-lhe quem ela era e disse: você trouxe seu bebê por uma determinada causa. E isso estava certo, ela confirmou. Mas declarou: o bebê já foi curado, a bênção está sobre o bebê. Houve uma pequena mulher com cabelo de certa cor, usando um vestidinho xadrez, concluiu. Essa é ela sentada na galeria ali em cima. O Senhor curou o bebê. Você vê como o Espírito Santo trabalha? Essa mulher pensou que porque eu era um evangelista, que eu tinha o poder de operar a cura e deveria ser eu. Mas vejam bem, eu não poderia ter compaixão daquele bebê como aquela mãe. E o Espírito Santo não escolheu a mim para orar pelo bebê. Escolheu a pequena mãe para orar pelo bebê. E Deus honrou e curou o bebê, e ele ficou completamente são. Recebemos seu testemunho, veio? Vale a pena obedecer o que o Espírito Santo diz para fazer. Faça-o rapidamente. Agora, hoje à noite, ouvi do irmão Duplessis que eles ainda não distribuíram os cartões de oração, mas eles... Posso explanar um pouco sobre isso para que, quando iniciarmos o culto, vocês saibam o que fazer e o que for sobre isto. Antes disso, para minha parte do culto, vou vigiar o relógio e não vou retê-los por muito tempo. E vamos inclinar as cabeças por um momento para a oração. Senhor, somos gratos a Ti pelo privilégio de virmos em nome de Teu Filho, o Senhor Jesus. E estamos certos de que Tu ouves nossas orações, porque Ele disse: tudo que pedires ao Pai em meu nome, eu farei. Cremos, Senhor, que isto é a verdade. Rogamos que Tu coloques uma base enquanto falamos hoje à noite para o grande culto de cura que se aproxima. Que muitos de Teus filhos enfermos que estão morrendo com problemas cardíacos, câncer, tuberculose, dos quais os médicos desistiram, além da assistência médica, e o único modo pelo qual eles podem viver é por Tua misericórdia, e que isso lhes seja concedido, Senhor. Ajude-nos enquanto lemos a palavra, que o Espírito Santo possa plantá-la profundamente em nossos corações, pois pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler 2 lugares, creio, nas Escrituras. Um deles é encontrado em São João, capítulo 10, versículo 14. Creio que perdoe-me, versículo 37, Jesus falando: se eu não faço as obras de meu Pai, não creais em mim. E em São João 14, versículo 12, Jesus falando: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Gostaria de fazer uma pergunta para basear o que quero falar por alguns momentos. Quais são as obras de Deus? Isso tem sido, muitas vezes, essa pergunta foi respondida, ou melhor, feita. Quais são as obras de Deus? Creio que foi perguntado a Jesus quais eram as obras de Deus para que pudessem saber o que eram para fazê-las. Eu o encontraria hoje à noite, nas horas finais da história deste mundo, e o mundo, na confusão em que está, religiosamente falando também, que seria bom sabermos pelas Escrituras quais são as obras de Deus. Quantos nesta audiência visível gostaria de saber quais são as obras de Deus? Devemos saber, assim poderemos fazê-las. Eu realmente creio que as obras de Deus têm muitos aspectos. Creio que a igreja é uma obra de Deus. Creio que o trabalho missionário é uma obra de Deus. O evangelismo é uma obra de Deus. E, acima de tudo, salvar almas é obra de Deus. A cura divina é uma obra de Deus. E os dons do Espírito são obras de Deus. Poderia ter sido falado de diversas formas. E agora gostaríamos de saber o que o profeta disse nas Escrituras.
Chegaria um dia que não seria considerado nem dia nem noite, mas no tempo da tarde haverá luz. Zacarias 14:7. E eu creio que houve um hino que um poeta compôs uma vez, luz no entardecer. A civilização viajou geograficamente falando, começou no leste e veio para o oeste, até onde estamos agora, na costa oeste. Uma noite na próxima semana, se o Senhor permitir, gostaria de falar sobre quando o leste e o oeste se encontrarem. Se formos mais adiante, vamos para o leste novamente, pois atravessamos o continente ao redor do globo. Agora vimos então que o Filho da Luz se levantou no leste, o Filho de Deus. E o Filho tem viajado por essa era chamada Era Cristã, e agora cremos que o Filho está assentado. Se vocês puderem, e eu sei que sim, ouçam seus noticiários e jornais, e assim por diante, que vocês veem onde a civilização nos trouxe a essa era atômica, e assim por diante. Até mesmo o sol da civilização se pondo. O Filho, a luz da igreja, está se pondo. Agora creio que quando o sol começa a brilhar no horizonte oriental, é o mesmo sol que se põe no horizonte ocidental. Tivemos 2000 anos, o dia da igreja, e nesses 2000 anos tem sido um dia que o profeta disse que não seria dia nem noite. Seria um dia sombrio. Temos tido luz suficiente para fazer grandes coisas para o Senhor, para crer nele, aceitá-lo como nosso salvador pessoal e ter grandes igrejas e grandes escolas e formar grandes ministros para o reino de Deus. Temos feito bastante obras de caridade e assim por diante. No entanto, não vimos a luz exatamente como foi a princípio, até recentemente, nos últimos 30 ou 40 anos. A luz saiu e o mesmo Espírito Santo, na mesma dinâmica que moveu a primeira igreja no leste sobre o povo oriental, chegou na hora do pôr do sol ao povo ocidental, trazendo o mesmo evangelho, ou seja, o evangelho completo e a plenitude do poder da ressurreição de Jesus Cristo. E estamos vivendo no pôr do sol do Filho. E a luz do Evangelho, como foi criticada, é ridicularizada no princípio do seu primeiro resplendor no povo oriental, receberá o mesmo tipo de crítica enquanto se estabelece no povo ocidental. Mas o mesmo Jesus, que abençoou as pessoas no Oriente por sua manifestação pessoal, está abençoando-as na forma do Espírito Santo para o povo ocidental. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. São João 10:16. Disse ele falando aos judeus. Mas agora nas Escrituras lemos também como está escrito que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isto é Hebreus 13, versículo 8. Eu creio que Cristo é o mesmo. Então, se ele é o mesmo Jesus que esteve na Galileia e então está aqui na forma do Espírito Santo na Califórnia, ele tem que ser o mesmo em princípio, o mesmo em poder, o mesmo em atitude, exatamente o mesmo Jesus. Porém, ele está na forma espiritual, trabalhando através de uma igreja ou de um grupo de crentes, manifestando-se da mesma maneira que fez através de um corpo. Deus manifestado em carne no Filho chamado Jesus. Se ele é o mesmo, naqueles dias, Deus estava em seu Filho. Jesus manifestando-se ao mundo o que ele era, e hoje ele está por sua morte, sepultamento e ressurreição, e nossa justificação ao crer. Ele está se manifestando a nós em carne humana, nossa carne, através do Espírito Santo, enquanto podemos nos render a esse Espírito Santo. Agora, aí está a coisa, saber como se render. E algumas pessoas estão assentadas na igreja. Uns podem se render à pregação, outros podem se render facilmente ao ensino. Uns podem se render à profecia, outros podem se render a outros dons. Portanto, todos os dons não serão iguais. Eles não eram iguais lá. Paulo disse que não. Mas cada homem é chamado e colocado na igreja para um propósito. E se você descobrir em que Deus pode usá-lo melhor e se render a esse ofício, ele será um sucesso. Perdoe-me. Meu dedo nunca poderia tomar o lugar da minha orelha. Não importa o quanto tentasse, nem minha boca poderia tomar o lugar do meu olho. Mas cada membro sabe o que pode fazer. E todos eles, de forma coordenada, fazem o corpo se mover. Se essa igreja tão somente pudesse ver isso, se vocês tão somente pudessem ver
que se requer coordenação, requer-se cooperação de todo o corpo de Cristo. Vocês, metodistas, batistas, católicos, pentecostais, seja o que for, estamos divididos em formas de denominação, mas em espírito, no coração e nos princípios nunca deveríamos estar divididos. Devemos sempre ser um. Os homens podem diferir de mim. Quase todos eles o fazem, mas isso não me detém. O amor pelo irmão, ele está fazendo o melhor que pode. Talvez Deus esteja querendo que ele faça isso. E se ele quer que ele faça dessa maneira, tudo bem. Talvez um ore pelos enfermos, ou faz passar pela fila impondo-lhe as mãos. O outro unge com óleo. Seja o que for que Deus o tenha chamado a fazer, tudo certo. Isso é maravilhoso. Agora, se pudermos ver o que Jesus foi quando esteve na Galileia, então se ele está em Los Angeles, hoje à noite ele fará e atuará e será como ele foi lá. Caso contrário, ele seria um Jesus diferente do que foi então. Ele tem que ser o mesmo em todos os sentidos, mas operando através de sua carne e da minha carne, como ele, Deus, operou através de Cristo, ou da carne de Jesus naquele dia. E a Bíblia prometeu que haverá luz no entardecer. O irmão Duplessis, em uma mensagem, alguns momentos atrás, disse que depois na semana, ele diria qual é a escritura para isto. Cada movimento que fazemos deve ser escriturístico. Eu creio que deve ser assim, diz o Senhor. Então eu posso assegurar minha alma nesse ponto e saber que é a verdade. Agora, se podemos ver quais foram as obras de Deus para manifestar Jesus Cristo ontem, então devemos ver qual é sua manifestação. Hoje deve ser como foi então. Agora, a primeira coisa para preservar e economizar meu tempo, Jesus nunca afirmou ser um curador divino. Todos estamos cientes disso. Jesus disse, o Filho nada pode fazer por si mesmo, a não ser que eu vê o Pai fazendo. São João 15:19. Quando ele atravessou o tanque de Betesda, ou passou por ele, havia uma grande multidão, coxos, cegos, mancos, encurvados, atrofiados, esperando o movimento da água. E aqui passa Jesus entre essas pessoas, passando pelos coxos, paralíticos, cegos, atrofiados, e vai a um homem deitado em um pequeno leito. Alguns de vocês aqui sabem o que é um leito? Bem, isso é algo... Eu fui criado em um... É só uma colcha colocada na porta quando está frio. Sou um sulista e então é isso que eu chamaria de leito. Eles o colocavam ali. E observem, Jesus passando por essa... Retificando o parágrafo 17. E observem, Jesus passando por toda aquela multidão, cheio de compaixão, foi a esse homem e lhe perguntou, queres ser curado? E ele respondeu, não tenho ninguém para me colocar na água. Agora, ele não era aleijado, cego ou atrofiado. Ele tinha uma doença que lhe dificultava a marcha. Ele a tinha por 38 anos, não ia matá-lo. Então ele disse, não tenho ninguém para me colocar na água, mas enquanto eu vou, outro desce antes de mim. João 5, versículo 7. E Jesus sabia, ele estava à sua procura. O Pai lhe havia mostrado onde ele estava, como ele se parecia. Na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. João 5,19. E ele viu este homem e soube que estava de acordo com a descrição. E ele disse, toma a tua cama e vá para a sua casa. E se afastou da multidão. Ele foi questionado, como ele seria questionado hoje se fizesse isso em Los Angeles? O que aconteceria se ele fizesse uma coisa dessas hoje? Mas isso foi Jesus ontem. Teria que ser Jesus hoje, se ele é o mesmo hoje. Mas notemos o que ele fez ao produzir seu sinal messiânico. Agora, curar os enfermos não era exatamente o sinal do Messias. Qualquer um sabe disso. Curar os enfermos não é o sinal do Messias, pois os profetas curaram os enfermos anos antes da chegada do Messias. E nesses últimos dias, curar os enfermos neste grande reavivamento de cura divina não é um dos sinais
sobressalentes da vinda de Jesus, pois tivemos cura divina por 2000 anos desde a partida do Messias no Pentecoste, ou melhor, em Jerusalém, e o retorno dele novamente. Porém, houve um sinal que foi o sinal do Messias e o encerramento da era. E agora lembrem-se, ele veio para os seus, não para os gentios. Ele veio para os seus, porque eles estavam procurando por um Messias. Ele virá apenas para aqueles que o procuram. Ele salvará apenas aqueles que desejam ser salvos. Ele curará apenas aqueles que creem que serão curados. Ele nunca força. Você tem que fazê-lo. Você está sobre a base do livre agente moral. Você foi colocado nisso no Jardim do Éden para fazer sua escolha, mas ele veio para os seus. Agora, de acordo com o modo como veem as Escrituras, todo ser humano veio de uma árvore, Adão. Após a destruição diluviana, aqui vem o dilúvio que destruiu todos os seres humanos, exceto os 3 filhos de Noé e suas famílias. Daí surgiram todas as nações do mundo hoje, Cã, Sem e Jafé, isto é, judeus, gentios e meio-judeus e meio-gentio, os samaritanos em seus dias. Agora, quando Jesus se deu a conhecer aos judeus, vamos olhar para as Escrituras e ver o que ele fez aos judeus para se dar a conhecer como Messias. Eu estava lendo o livro de São João. Vamos tomar São João, capítulo 1, e enquanto lemos, descobrimos que depois que ele foi tentado no deserto, saiu. Ele foi ungido pelo Espírito Santo que estava nele. João testificou dele que viu Deus descer do céu como uma pomba. E uma voz dizia: "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo." Mateus 3,17. E ele habitou em Cristo. Deus, Jeová, o Pai, habitou em seu Filho Jesus Cristo. Morou ali, naquele tabernáculo, manifestando-se, mostrando ao mundo que ele era. Essa é a razão pela qual seus discípulos não puderam entendê-lo. Eles diziam: "Tu falas em parábolas." Algumas vezes era Jesus falando, outras vezes era o Pai falando. É assim com você. Se você está cheio do Espírito Santo, qualquer homem que esteja cheio do Espírito Santo diz coisa que, às vezes, nem sabe o que está dizendo. Se é verdadeiramente guiado pelo Espírito Santo. Que tal vocês, pessoas com dons de línguas? O que é como qualquer outra inspiração? Se for em inglês e não em uma língua desconhecida, ainda é inspiração e você fala. Tive momentos em que me senti tão inspirado pelo Espírito que disse e escrevi coisas que nem sabia o que tinha dito ou feito. Vocês também os têm. Sem dúvida, essas são as obras do Espírito. Agora, veremos como Jesus se manifestou. Em São João, no capítulo 1, à medida que continuamos, encontramos que houve um homem chamado Simão Pedro. Nós o chamamos assim. Seu primeiro nome era Simão, então Jesus lhe deu o nome de Pedro. E ele veio ao Senhor Jesus e ele era um homem iletrado. O Senhor sabia que ele era iletrado. As Escrituras dizem que ele era iletrado e indouto. Talvez não conseguisse sequer assinar seu próprio nome. Ele era um pescador e seu irmão o encontrou e disse: "Venha, veja o que encontramos." Ou, quem nós encontramos. E quando ele entrou em contato com este homem, que afirmava ser o Messias, assim que ele o viu, disse: "Teu nome é Simão, e tu és filho de Jonas." O que ele estava dizendo a Pedro? Que Pedro era o chefe da igreja. Ele estava lhe dizendo que ele sabia, sem sombra de dúvida, que ele era o Messias. Imagina o que ele pensou, aquele pescador iletrado, sabendo que Jesus não o conhecia, e ele disse quem ele era e qual era o nome de seu pai. Isso o surpreendeu. Havia alguém parado ali, um convertido chamado Filipe, e ele toma. Isso continua no 1º capítulo. Ele segue pela montanha para encontrar seu amigo Natanael, um cristão muito firme, ou um crente ortodoxo. E eles devem ter o encontrado embaixo de uma árvore, orando, e ele lhe disse: "Venha, veja quem encontramos. Jesus de Nazaré, o filho de José." Bem, é claro que esse homem, sendo um bom homem, não se agitava com qualquer vento de doutrina. Eu admiro. Ele disse: "Bem, poderia vir alguma coisa boa de Nazaré?" E acho que Filipe lhe deu a melhor resposta que alguém poderia lhe dar. Venha e veja. Não fique em casa e critique. Venha,
Examine e veja se está certo, busque nas Escrituras. Porque eles criam que haveria de se levantar um Deus profeta. Você crê nisso? Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará um profeta semelhante a mim. E eles sabiam que quando esse Messias viesse, ele seria um vidente, um profeta, e assim sem dúvida. Mas o que Filipe poderia ter dito quando for encontrar Jesus? Bem, você conhece aquele velho pescador analfabeto chamado Simão? Bem, assim que ele entrou em sua presença, ele soube quem ele era, e ele disse: bem, como esse homem pode me conhecer? E isso prova que ele é o Deus profeta. Ele é aquele de quem Moisés falou. Nós o encontramos. Aquele de quem Moisés e a lei falaram: venha, veja por si mesmo. Isto é bom, eu amo isso. Não fique em casa e faça críticas. Venha descobrir se isso significa a diferença entre a morte e a vida. Se não estiver certo, não creia. Se estiver certo, então creia. Apoie isso. É o que eu sempre tentei dizer às pessoas. Se Cristo é Cristo, se esta bênção do Espírito Santo é de Deus, vamos apoiá-la com tudo que podemos e seguir sua liderança. Se não for, deixe isto para lá. Isto se provará de acordo com a palavra. Porque toda planta que Deus não plantou será arrancada. A Escritura diz assim. Agora vemos esse tipo de condição crítica em que Filipe se encontrava, ou Natanael se encontrava. Depois que seu amigo lhe disse que, bem, acho que ele disse algo assim: agora, Natanael, Filipe, sempre soube que você é um homem sensato e você vem me dizer que o Messias procede de Nazaré? Bem, o Messias não vem de Nazaré, vem de Belém. Então você vem me dizer todas essas coisas? Bem, ele respondeu: não comece a criticar. Você pode não entender tudo, somente venha, observe-o. Não me surpreenderá se ele souber quem você é, quando você chegar. E eles chegaram ao lugar onde Jesus orava. Pode que eles tenham entrado na fila de oração perante ele. Não sei, mas quando ele entrou na presença de Jesus, para vê-lo pela primeira vez, Jesus disse: eis um israelita em quem não há dolo. Bem, você diz: claro que ele estava vestido como eles. Todos os orientais se vestem da mesma maneira. Ele poderia ser grego, poderia ser egípcio, poderia ser de qualquer um daqueles povos orientais. Todos eles usavam roupas e turbantes iguais, eram barbudos, mas Jesus sabia que ele era um crente, um israelita. Ele poderia ter sido hipócrita, poderia ter sido incrédulo, mas Jesus disse: um israelita em quem não há dolo. Sem dúvida, mas o que Filipe, na reunião de ensinamento, cerca de 15 milhas, ou 24 quilômetros, ao redor da montanha, o havia instruído nas Escrituras. Ele estava pronto. É por isso que o irmão Duplex está aqui para tentar instruir. Eu o ouvi dizer que ele tem estado nas reuniões há 10 anos. Um homem de honra, um homem cuja palavra você pode tomar. Ele não ministrará sua própria palavra. Será a palavra de Deus, mas para instruir as pessoas, para que elas... E vocês ouçam o que ele tem a dizer. O irmão Duplex, eu nunca trabalhamos juntos dessa maneira, mas eu ouvi dizer... Eu nem sabia quanto tempo ele esteve nas reuniões. Eu nunca sei. As pessoas vêm e vão, mas eu aprendi a amá-lo e soube que ele era um homem bom e com boa reputação em todo o mundo, entre todas as igrejas. E Filipe provavelmente teve uma reunião de ensinamento, e quando ele parou na presença de Jesus, com Natanael, ele disse: eis aí o israelita em que não há dolo. E isso surpreendeu. Ele afirmou: esse deve ser o Deus profeta de quem Moisés falou, porque ele será um profeta, mas será o Deus profeta. Então interrogou: de onde me conheces, Rabi? Em outras palavras, tu nunca me viste, como podes saber algo sobre mim? E Jesus se virou e disse: antes que Filipe te chamasse, quando estavas debaixo da árvore, eu te vi. Isso encerrou o assunto. Disse: Rabi, tu és o rei de Israel, tu és o filho de Deus. Aquele era Jesus ontem. E o sinal do Messias ontem tem que ser o sinal do Messias hoje. Houve alguns dos que ali estavam, é claro, que não creram. Homens eruditos, muitos finos, rabinos, doutores da lei, grandes homens. Homens santos que você não poderia apontar nada errado na vida deles. Se houvesse, seriam apedrejados. Eles vinham de uma linhagem de ministros por centenas de anos. Eles conheciam toda a lei.
Uma coisa é conhecer a Bíblia e outra é conhecer o autor da Bíblia. Não por conhecer a Bíblia que você tem vida eterna, mas por conhecê-lo que você tem vida eterna. Por conhecê-lo. Você pode não saber uma palavra de sua Bíblia, mas se você o conhece no poder de sua ressurreição, isso é vida eterna. Agora notamos quão peculiar foi isso. E tão logo ele reconheceu, esse hebreu sincero caiu diante dele e reconheceu que esse era o sinal do Messias. Era assim que os verdadeiros judeus crentes sempre faziam. Mas haviam aqueles judeus por ali que pensavam que eram crentes, alegavam ser crentes, e é claro, eles se afastaram e disseram em seus... Agora lembre-se, as Escrituras dizem que eles tinham isso em suas mentes. Eles nunca disseram com seus lábios. Você não precisa falar com os lábios. Deus sabe o que você está pensando. Hebreus capítulo 4 diz que o Espírito de Deus discerne os pensamentos da mente, que é apto para discernir os pensamentos da mente. Eles estavam na presença de Deus e esses hebreus eruditos não reconheceram isto. E disseram em seus corações, esse homem é um adivinho, ou Beelzebu, que é um diabo. Adivinhações são do diabo. Todas essas obras das trevas são do diabo. Adivinhos e esses leitores de mente, telepatia, e tudo isto é do diabo. Não pregam o evangelho para salvar a alma. Os frutos do Espírito provam o que é. Jesus disse, por seus frutos os conhecereis. Acaso Janes e Jambes tomaram posição ao lado de Moisés? Venham ali. E não cumpriu Moisés as ordens exatamente como Deus lhe falou? Jogou a vara no chão e ela se tornou uma serpente? E não estavam lá Janes e Jambres e jogaram suas varas no chão e elas se tornaram serpentes? Não diz a Bíblia que esses mesmos espíritos entrariam em cena nos últimos dias? Não é de admirar que nossos jornais estejam escrevendo toda essa telepatia, dimensão e tudo mais. É o diabo se levantando, mas Deus protegerá a sua igreja. Vindo o inimigo como uma inundação, eu levantarei uma bandeira contra ele. Isto é certo. Minhas ovelhas conhecem a minha voz. Vejam os frutos deles. Muitos deles, infiéis, incrédulos, o que fazem? Não pregam o evangelho, não oram pelos enfermos e assim por diante. Nem tentam fazer o bem. Trata-se de uma pessoa morta ou algo assim. Alguns poderes. E o jornal espalhou-se por todo o país. Jesus Cristo entra em cena com seu poder e eles zombam disso. Como poderemos escapar da ira que está vindo sobre a terra? Se Deus permitir que os Estados Unidos fiquem impunes com essa iniquidade, ele estará obrigado a levantar Sodoma e Gomorra e pedir desculpas por queimá-los. Isto é certo. Ele é justo e honesto e verdadeiro. Ele deve ser justo, isto convém à sua santidade. Ele tem que julgá-la e ela, a América, está avançando em direção a isso. Lembrem-se disso. Mas quando Moisés cumpriu suas ordens e aqui se levantou um personificador fazendo as mesmas coisas que Moisés fez, Moisés não sabia o que fazer. Então chegou a hora da graça soberana de Deus descer. É sempre desta maneira. Foi o que aconteceu em Portland naquela época, como vocês leem no livro ali. Aquele maníaco veio à plataforma para me matar, porque eu estava pregando esta palavra. E na África, diante dos feiticeiros, e na Índia, diante dos homens santos, como eles os chamam. E todos esses falsos demônios nunca haviam visto uma ocasião como essa, em que o Espírito de Deus esteve ali e desafiou aquela coisa e o provou. Literalmente, dezenas de milhares, vezes milhares, caíram ao pé da cruz, crendo. Claro, ele é Jesus, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando chegamos ao fim do caminho, é a hora de Deus agir. A Bíblia diz que eles se levantariam, mas sua insensatez seria manifesta. Então nós, como os seus eram... Portanto, vemos que foi assim que Deus se manifestou através de Jesus, fazendo o Messias. Agora, talvez, só mais uma citação. Os judeus ortodoxos disseram, este homem é do diabo, ele tem o espírito de Beelzebu. Beelzebu era um diabo e eles pensaram que ele estava revelando o destino deles ou lendo a mente deles. E agora aqui está uma coisa que quero insistir com vocês. Jesus se virou e percebeu os pensamentos deles. Não que eles falavam,
mas o que eles pensavam. Então, olhe isso. Percebendo seus pensamentos, ele disse: vós falais essas palavras contra o Filho do Homem. Isso vos será perdoado. Mas qualquer que falar uma palavra contra o Espírito Santo nunca será perdoado. O que ele estava profetizando? Que chegaria um dia após a sua glorificação e o Espírito Santo viria à igreja nesses dias, que o Espírito Santo estaria aqui e faria a mesma coisa. Então uma palavra contra ele nunca será perdoada. Esse é o pecado imperdoável. Minha velha mãe, Sulina, costumava me dizer que era o caso de uma mulher envolvida no aborto de uma criança. Vocês sabem. E outros sobre uma criança. E depois teve outros que disseram que era um homem cometendo suicídio. Não é isso. Não é assim. Porque a Bíblia diz: eles chamaram o Espírito de Deus de uma coisa imunda. Chamaram o Espírito de Deus que estaria no Messias, que eles deveriam saber que ele era Deus profeta, que fora prometido, e disseram que ele era um demônio, o pecado imperdoável. Havia mais uma classe de pessoas a quem ele tinha que manifestar estas coisas. Você pode seguir por todas as Escrituras e encontrá-lo o tempo todo, mas quero chamar a sua atenção para mais um pensamento, São João 4. Jesus teve necessidade de passar por Samaria. Eu me pergunto por quê. Não estava exatamente em sua rota. Ele estava a caminho de Jericó. Ele teve que subir por Samaria. Então ele precisou ir por ali, porque as Escrituras dizem que o Pai o estava guiando. Observe a ressurreição de Lázaro. Quando Lázaro, eles enviaram para Jesus vir orar por Lázaro, e ele continuou. Então, depois de muitos dias, quando o Pai lhe mostrou, ele disse: nosso amigo Lázaro dorme. Ele declarou: ele está bem. Então ele falou na língua deles: ele está morto, e folgo por amor de vós de que eu lá não estivesse. Porque eles o persuadiram a orar por curar Lázaro, mas o pai lhe dissera o que fazer. Ele não podia quebrantar a palavra de Deus, tinha que ser assim. Disse: mas irei despertá-lo. Observe aquela tumba. Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Deus lhe havia mostrado uma visão para que deixasse a cidade. Mostrou-lhe a morte de Lázaro, pois, disse ele, nada faço até que o Pai me mostre. São João 5,19. Então aqui ele voltou e sabia que a ressurreição ia ser algo certo, porque Deus lhe havia mostrado, e ele falou e o morto viveu. Agora essas pessoas de Samaria, que eram meio judeus e meio gentios, eles tinham sangue judeu suficiente em si e religião suficiente, a ponto de estarem procurando pelo Messias. E então, quando eles... Um dia Jesus veio e se pôs no... Apenas algo como esta pequena apresentação aqui do poço. E todos os discípulos saíram para buscar comida. Enquanto eles se foram, uma jovem e amável mulher apareceu no poço para pegar água. E ela não o notou, talvez. E ele disse: mulher, dá-me de beber. E ela olhou e viu um homem de meia idade. Ele tinha apenas 30 anos, mas foi considerado de 50. Disseram: não tens 50 anos e viste Abraão? Agora sabemos que tens demônio. Jesus declarou: antes que Abraão existisse, eu sou. Mas ela arguiu: não é costume vocês judeus pedirem isso a uma mulher de Samaria. Não há comunicação entre nós, há uma segregação. Continuou: não nos relacionamos. Porém ele disse: se tu soubesses quem é o que fala contigo... Observe, ele estava entrando em contato com o espírito da mulher. Se tu soubesses quem é o que fala contigo, tu me impedirias de beber. Veja, a conversa continuou por um bom tempo. O que ele estava fazendo? Agora observe, esse era Jesus ontem. Ele estava entrando em contato com o espírito dela, descobrindo qual era o problema dela. E continuou a conversa sobre adorar em Jerusalém ou na montanha. E em alguns instantes, Jesus disse, ele descobriu onde estava o problema dela. E ele disse: vá, chame teu marido e venha aqui. Ela respondeu: não tenho marido. Disse: dissestes bem, porque tivestes 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade.
Agora observe, ela não disse tu és um demônio, um Beuzebu, rapidamente. Ela se levantou, posso ver seus grandes olhos escuros brilhando, ela tirou o véu da cabeça, ela olhou, ela disse, Senhor, vejo que és profeta. Oh, que coisa! Ela sabia mais sobre Deus do que muitos ministros hoje. Isto é certo. Detesto dizer isto, mas é verdade. Ela sabia mais sobre Deus, ela disse, Senhor, vejo que és profeta. Quantos concordam com ela? Todos nós. Ele era o Deus profeta que Moisés falou que viria. Ela sabia disso. Ouçam a palavra dela. Vejo que és profeta. Não Bezebu, como dizem os mestres, mas tu és profeta. Nós sabemos, nós samaritanos sabemos que quando o Messias vier, ele nos fará estas coisas. Veja, esse era o sinal do Messias. O Messias nos dirá todas estas coisas quando ele vier. Em outras palavras, tu deves ser seu profeta. Porque sabes disso, isso foi algo em meu problema. É aí que estou em problema, por ser uma mulher de má fama. E tu não me conheces, tu és judeu, eu sou samaritana, mas sou ensinada e creio que o Messias fará isto. Mas quem és tu? Jesus respondeu, eu o sou, eu que falo contigo. Oh, que palavra! Nisso ela deixou cair o pote de água, correu para a cidade e disse, vinde. Vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Quais são as obras de Deus? Agora lembrem-se, esse sinal não foi dado aos gentios. Você não encontra isso nas Escrituras. Por quê? Eles não estavam buscando. Mas agora há mais uma geração de um povo remanescente. Mas agora há mais uma geração de um povo remanescente. Mais uma. Eu a chamaria de classe ou raça, ou o que você quiser chamar, de pessoas. Esses são os gentios. Ele profetizou o que aconteceria nos últimos dias, que ele os perdoaria por zombarem e dizerem que ele era um espírito maligno, mas os gentios saberiam melhor. Agora estamos no final da era gentia. Quando Deus é chamado em cena, ele tem que agir em todo o tempo como da primeira vez. Se alguma vez um pecador se arrependeu e pediu a Deus que o perdoasse, e Deus o perdoou sobre a base de seu arrependimento, Deus haverá de agir da mesma maneira em relação ao próprio pecador que clamar por ele. Veja, nós somos finitos, ele é infinito. Infinito, vocês não conseguem explicar o que é infinito. E aqui está uma pequena concepção do que isto é. Antes que o mundo fosse formado, ele conhecia cada pulga que estaria na terra. E cada vez que ela piscaria os olhos. Agora, isso não mostra nem a metade do que é infinito. Ele sabia de tudo, desde o princípio até o fim. Fiz uma observação como essa e disseram, então por que ele permitiu o pecado? O pecado opera para a sua causa. Em Deus habitou toda a glória suprema. Se não houvesse um pecador, ele nunca seria um salvador. Nele estava o atributo de salvador. E o pecado teve que se projetar para que ele fosse um salvador. Qual é mais poderoso, um pecador ou o pecado ou a graça? A graça, é claro. Qual é mais poderoso, a doença ou o curador? Bem, é claro, o curador tem poder sobre a doença. E Deus, se nunca houvesse uma pessoa doente, ele nunca seria um curador. Então tinha que haver doença para fazer dele o que ele é, um curador. Tinha que haver pecado para torná-lo o que ele é, um salvador, correto. Agora chegou o tempo dos gentios. Passamos por todas estas eras. Tenho mais uma coisinha. Sei que estou tomando muito do seu tempo, mas uma pequena declaração. Vocês notaram que pouco antes do fim do tempo para Sodoma e Gomorra, onde eu noto que esta famosa cidade, igualmente todas as outras cidades, estão amaldiçoadas com perversão, até não haver mais paciência, exatamente como foi nos dias de Sodoma. Você vê os jornais e assim por diante, sobretudo os artigos que, como isso está aumentando, cada ano se duplicando, perversão, o sinal do fim dos tempos. Sodoma era assim, mas logo antes. Agora, há duas classes de pessoas aqui, três classes sempre há.
Nunca deixe esses três. A matemática das Escrituras, como Pai, Filho, Espírito Santo e assim por diante. Retenha essas matemáticas. Se você permanecer com elas, o quadro ficará perfeito, como você monta seu quebra-cabeça. Agora, lá embaixo em Sodoma, havia o pecador de posição social que não professava a fé. Havia Ló, sua esposa e filhos que professavam a fé. E havia Abraão, que era o eleito. Vocês creem que há um eleito escolhido pela presciência de Deus? Claro que vocês creem. Qualquer leitor da Bíblia crê. Agora observe, pouco antes do fim do tempo, o que foi isso? Pouco antes do fogo cair, eles tiveram mensagens após mensagens, advertência após advertência pela pregação de Ló. E esse é o pastor, Ló. A Bíblia diz que os pecados daquela nação afligiam sua alma justa, e ele pregou para eles, mas isso não adiantou. Eles a rejeitaram como fábulas, como fazem hoje com o pastor. Disseram, não, bobagem. Mas ali desceram do céu 3 homens. Notem, um deles parou e conversou com Abraão. 2 deles, um moderno Billy Graham e assim por diante, desceram a Sodoma e pregaram no reavivamento, chamando aqueles que criam eleitos para serem chamados. Mas, observe, um ficou com Abraão. Bem, vamos observar o quadro aqui. Agora, eles continuaram e ele disse, ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que ele é herdeiro do mundo. E ele ficou de costas para a tenda, e Sara ficou na tenda. E talvez estivesse consertando, tricotando ou fazendo alguma coisa na tenda. E este homem, carne humana, ainda assim era Deus. Abraão disse que era Deus, chamou-o de Elohim, o grande Jeová, mas ele estava em carne humana, comendo carne de bezerro, bebendo leite de vaca e comendo manteiga e pão de milho. Ele era homem, mas ainda assim era Deus. Mas Deus estava mostrando algo ali para os eleitos, para a igreja hoje, e dando-lhes o último sinal deles, pouco antes do fogo cair. Ele estava de costas, disse Abraão, assim, vocês têm esperado por esse bebê há 25 anos. Você tem 100 anos, Sara, 90. Mas vou visitá-lo no próximo mês, de acordo com o tempo da vida. E Sara dentro da tenda. E a Bíblia afirma que o anjo estava de costas para a tenda. O que é um anjo? O que é um anjo? Um mensageiro com as costas viradas. A Bíblia afirma que ele estava de costas para a tenda e Sara estava na tenda. E Sara estava na tenda. E quando ele disse isso a Abraão, Sara disse, como que riu para si mesma? E ele indagou, por que Sara riu? Que tipo de telepatia é essa? Por que Sara riu? Ela respondeu, eu não ri. Ele respondeu, oh, sim, riste. Ela estava com medo. Ela se perguntou o quê? Isso era mais do que um homem que soube de costas para a tenda e ela de costas para as cortinas e riu. Como ele soube disso? Tinha que ser mais do que um homem. Era Deus se manifestando em carne humana. Em alguns momentos, eles ofereceram um sacrifício e ele desapareceu deles. Era Deus. O que era isso? O último sinal que a igreja eleita teve antes da destruição. Agora mantenham isso em mente. Os samaritanos, tão logo lhes foi dado o sinal, saíram e o ouviram e creram nele. Anos se passaram, a igreja gentia veio à existência. Foram 2000 anos de igreja e reavivamentos e assim por diante. E tem sido maravilhoso. 40 anos atrás, quando a senhora MacPherson e muitos dos grandes santos que viveram naquele dia, quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja e grandes dons começaram a ser restaurados, como as línguas estranhas e a interpretação, grandes cultos de cura e anjos cantando nos templos e assim por diante, foi muito bom. Mas agora estamos no tempo do fim, cerca de 50 anos depois agora. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Ele conhece o segredo do coração? Ele ainda vai cumprir sua palavra? E se Deus se deu a conhecer a si mesmo através de Jesus como Messias, por este sinal, ele seria injusto se desse a eles algo que não nos deu. Se ele não se manifestasse da mesma maneira hoje para essa igreja, se ele fez isto aos judeus e aos samaritanos, ele é obrigado por sua santidade e por sua justiça a se manifestar no final dessa era, porque estamos vivendo o encerramento do dia desta dispensação cristã.
Vamos orar. Senhor, grande Deus dos céus e da terra, quem fez todas as coisas por meio de Jesus Cristo, teu Filho, perdoa-nos, ó Senhor, dos nossos pecados e deficiências. E quando falamos do pecador, Senhor, tu sabes que há somente um pecado, e esse é o pecado da incredulidade. Mas quem não crê já está condenado. Não importa quão justo seja, ou quanto tenha feito, ou o que temos feito, não faz diferença. Temos que crer. E eu rogo, Deus, que tu penetres profundamente em nossos corações o poder de Jesus ressuscitado. Que não sejamos esse tipo de pessoa que olha para o dom, que não sejamos o tipo de pessoas como expressou o irmão Duplessis nesta noite, pensando que a pessoa que trouxe a mensagem tem alguma coisa a ver com ela, não mais do que apenas obediência a Deus e a sua vontade. Alguém tem que fazer isto. Nenhum de nós é digno e confessamos que não somos dignos, mas é a tua graça que prometeu e tuas palavras são verdadeiras. Posso pensar, Senhor, como garotinho na leitura de I'm Sempre Mike Patient e as críticas que vemos nos jornais algumas vezes que eles disseram que ela alegava curar pessoas. Como vimos, quão falso foi isto, e lemos sobre isto, e ouvimos falar dos renomados Dr. Príncipe e D.F.F. Bosworth e grandes santos que vieram antes deste dia. Todos olharam e profetizaram o dia que viria, quando a igreja receberia a manifestação da presença de seu Salvador, entre eles numa escala muito maior do que a recebia então. Ó Senhor, ouça-me e responda meu humilde clamor, enquanto oro a Ti, Senhor, que homens e mulheres aqui e em qualquer lugar, e aqueles que se reúnem, que eles não pensem que seja um homem simples, mas que se deem conta de que é a promessa de Deus, que Jesus seria manifestado nesta era gentia como Ele fez aos judeus e samaritanos. Pois temos dito que Ele é soberano, e quando Ele age, Ele deve agir da mesma maneira todas as vezes. Percebemos, ó Senhor, que somos finitos, podemos prometer e depois falhar em cumprir, mas Tu, Senhor Deus, não podes prometer e falhar, pois Tu és Deus, Tu és infinito e conheces todas as coisas. E rogamos que Teu Espírito unja de tal maneira as pessoas deste templo Ângelos e aqueles que entrarão para que haja um reavivamento à moda antiga do derramamento do Espírito Santo que atinge este lugar, e que metodistas, batistas, presbiterianos e todas as igrejas de Deus vivos recebam os benefícios, e que venha um reavivamento por toda esta costa oeste, que faça literalmente dezenas de milhares vir ao Senhor Jesus. Senhor, conceda que recebamos esta grande porção, o Templo Ângelos, na próxima semana e nesses cultos vindouros, porque pedimos em nome de Jesus e por sua causa. Amém. Agora, o Senhor os abençoe quanto antes. Esta mensagem foi pregada por William Marion Branham no sábado à noite, no dia 4 de abril de 1959, no Templo Ângelos, em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos da América. Seu conteúdo, gravado originalmente em fita magnética, foi transferido posteriormente para a página impressa, em inglês. No que concerne à tradução do texto da mensagem para o português, a editora A Mensagem se preocupa e se empenha em transmitir fidedignamente o que foi pregado pelo mensageiro. E a tradução deste sermão para o português foi publicada e distribuída pela editora A Mensagem em junho de 2021. Editora A Mensagem. Este áudio foi gravado com o intuito de ajudar muitos amados irmãos que têm dificuldades com a leitura. E sendo que a fé vem pelo ouvir, e que bem-aventurado é aqueles que leem e aquele que ouve as palavras desta profecia, cremos que assim estamos cumprindo o nosso papel de levar adiante a mensagem precursora da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O canal Doutrina da Mensagem tem esta incumbência de transmitir a todos aquilo que Deus, pela sua graça, tem nos dado nesses últimos dias. A sua mensagem. Deus os abençoe. Has anything to do with it no more than just obedience to God and His will. Somebody's got to do it. None of us is worthy. And we confess that we're not worthy, but
It's your grace that's promised it. And thy words are true. I can think, Lord, as a little boy, of reading of Amy Semple McPherson and the criticism that we would find in the papers sometime, that they said that she claimed to heal people. How we found out how falsely that was. And we read of and have heard of the great ones, Dr. Price and of the F.F. Bosworth and great saints who lived before this day. They all looked and prophesied of the day coming when the church would receive its manifestation of the presence of its Savior among them in greater ways than it was receiving it then. O Lord, hear me and answer my humble cry. As I pray Thee, Lord, that men and women in here and wherever, and those that'll gather in, may they not think it to be that it's some simple man, but may they realize that it is the promise of God that Jesus would be manifested to this Gentile age as He did to the Jew and Samaritan. For we have said that He was sovereign, and when He acts, He must act the same every time. We realize, O Lord, that being finite, that we can promise and then not be able to fulfill it. But Thou, O Lord God, cannot promise and not be able. For Thou art God. You're infinite, and You know all things. And we pray that Your Spirit will so anoint the people in this Angelus temple, and those that will be coming in, that there'll be an old-fashioned revival of the pouring out of the Holy Spirit will strike this place, and may Methodists, Baptists, Presbyterians, and all the churches of the living God receive the benefits. May there come a revival up and down this West Coast that'll cause literally tens of thousands to come to the Lord Jesus. Lord, grant that we will receive this great potion, the Angelus Temple, this coming week and these coming services. For we ask it in Jesus' name and for His sake. Amen. Now the Lord bless you. How many before